Imagina Argentina e Romênia. A Romênia vai entrar com os vampiros, com a Transilvânia, provavelmente, a contribuição ao CDE, né? E a Argentina vai ser a Argentina peronista, porque no dia 27 de outubro, agora, desse mês, vai ser eleito Fernandes presidente, que tomará posse dia 10 de dezembro como presidente da Argentina. Provavelmente, registrem, tomará posse antes, porque a crise vai se aprofundar da Argentina de 27 de outubro a 10 de dezembro e vai antecipar a posse do presidente e não será a primeira vez na história recente da Argentina. Então, portanto, o que ele fez papel de trouxa. A tal proximidade até pessoal entre os dois presidentes nunca existiu. E eu falei aqui, né, que nunca existiu. Isso era uma grande... A relação se dá entre estados, não é entre governo, ou entre famílias, ou entre pessoas. Portanto, é uma política externa que não defende os interesses nacionais. A nossa segurança nacional está sendo colocada em risco, a soberania, os interesses políticos, diplomáticos e comerciais do Brasil. Eu já tinha cantado essa bola. Agora, não é... E fazer parte da OCDE, os Estados Unidos obrigou que o Brasil, na Organização Mundial do Comércio, deixasse o status de país em desenvolvimento e perdesse uma série de benefícios tarifários que são fundamentais para o Brasil. Eu sempre digo que, usando uma expressão francesa lá, usada muito em certo período, a pátria está em perigo com esse governo. A pátria está em perigo. Esse governo coloca em risco os nossos interesses nacionais. Veja a humilhação. A Argentina, Romênia entram antes. E a questão que se coloca é que não é condição sine qua non fazer parte da OCDE, né? A Grécia faz parte da OCDE. Por exemplo, a Grécia. E o que é a Grécia? E o caos da economia Grécia na última década? Ou pode até falar de duas últimas décadas, mas especialmente na última década. E nem o Sócrates, se voltasse, o Aristóteles, o Platão, ia colocar a Grécia de pé outra vez. É um erro estratégico, é um governo que não defende os interesses nacionais. O Itamaraty virou puxadinho do Departamento de Estado norte-americano e o Palácio do Planalto puxadinho da Casa Branca. E o presidente da República Brasileira é um aio frente ao amo. O amo é o Trump. Eu cantei a bola, o que aconteceu? Portanto, não é nada pessoal em relação ao presidente da República, não. É concreto, isso é um dado. O Brasil foi humilhado e o presidente norte-americano defende seus interesses e está correto. O nosso tem de defender os nossos interesses, não os interesses dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, a questão da política de visto. Quer dizer, americano vem para o Brasil, não precisa de visto. E brasileiro vai aos Estados Unidos, precisa de visto? Claro, e é humilhado nessas filas aqui, né? E o etanol? Ele permitiu a chegada do etanol americano aqui com a Casa da Majuana. E o nosso etanol entra lá fácil? Isso é o que eu estou demonstrando. A nossa política externa é lesiva aos interesses nacionais. É um crime contra a nacionalidade brasileira que nós estamos assistindo. Leia os diplomatas, leia hoje o que disse o grande embaixador Rubens e Cupra no estado de São Paulo, ou leia o que disse o embaixador Rubens Barbosa no mesmo periódico. O que eu estou dizendo aqui não é uma loucura, uma doideira, não é uma questão ideológica, não tem nada pessoal com o vice-presidente que ele vai passar e o Brasil fica. É uma questão da nossa soberania. O Brasil foi humilhado mais uma vez, fez papel de trouxa, ou seja, em síntese, continuamos na mesma, é um governo... Eu sugeri, lembra que ele lesse, esse diplomata é um bobalhão chamado Ernesto Araújo, leia Azeredo da Silveira, que foi embaixador e chanceler do Brasil em 74 a 79, no governo Geisel, a política e o pragmatismo responsável. Conheça Saraiva Guerreiro, chanceler do governo Figueiredo, brilhante chanceler. Volte um pouquinho ao passado, vai Afonso Arinos e Melo Franco, governo Jânio Quadros e a política externa independente. Pegue esses grandes exemplos do Brasil, não seja vaquinha de presépio dos Estados Unidos, é humilhado. E eu quero ver o Dudu Bolsonaro. Onde está o Dudu surfistinha? Ele não era amigão da família Bolsonaro? Uma ficção. Eles têm desprezo pelo Brasil. Eles têm desprezo. E quando tem um presidente que se ajoelha ao amo como um aio, é uma vergonha. Insisto, a pátria está em perigo com Jair Bolsonaro na presidência da República.